A guerra já está escorrendo, já está acontecendo, uma guerra sangrenta, uma guerra que mata, que destrói, uma guerra de ódio. Ela já está em curso há muito tempo. Hoje, quando o filósofo caminhava, ele ouviu uma frase que dizia assim: eu quero que a Terceira Guerra Mundial comece logo. Era uma senhora, estava mexendo numa mangueira de água. Eu perguntei: senhora, mas a vida é muito boa. Sim, mas eu quero que a guerra mate todo mundo, inclusive eu. Então, isso é um pensamento, isso são ações, esse fato é verídico. E eu posso estender esse fato às reflexões e tirar das entrelinhas que muitas pessoas neste momento estão em guerra. Há muito tempo está guerreando contra si e contra todos, estão desejando coisas horríveis. Onde ela olha é só tristeza, onde essas pessoas olham é só deserto, não vê nenhuma gota de água, não vê nenhum resquício de vida. Tem muitas pessoas que estão amarguradas neste momento, outras sim estão divertindo-se, outras estão amando, outras estão sendo felizes, mas existem pessoas neste momento sofrendo. Filósofo, mas por que as pessoas sofrem? Olha, meus amigos e minhas amigas, hoje eu quero ser bastante enfático com vocês, mas eu também quero ter empatia. O sofrimento, ele é da espécie humana, porque nós temos razões, nós temos consciência, e a consciência faz nós ter a luz do sofrimento. O filósofo, eu não sei o que é a luz do sofrimento. A consciência faz eu e você enxergar o sofrimento. A consciência faz eu e você viver o sofrimento. Então, meus amigos e minhas amigas, muitas pessoas neste momento vivem guerras internas, travadas contra si mesmo e também contra o mundo. Fizemos um insight aqui mais cedo sobre o mau humor. E quando as pessoas acordam ou estão de mau humor, elas estão em guerras. Mas esses maus humores passageiros, são guerras também passageiras, mas tem pessoas que vivem dias, meses, anos, guerra profunda contra si mesmo. Filósofo, mas que horror! Sim, tem. Talvez você não, o filósofo não, porque eu amo a vida, também você ama. Mas existem pessoas neste momento desejando coisas horríveis, coisas horripilantes, coisas terríveis, tanto para elas quanto para outras pessoas. Tem pessoas que acordaram hoje não desejando estar aqui. Tem pessoas que acordaram hoje não desejando acordar. Se você é uma dessas pessoas, eu convido vocês a assistir o Filósofo Andarilho. Filósofo Andarilho, você é um religioso? Não, não sou religioso, é pastor. O padre também não é. É um filósofo que anda, é um filósofo que fala, que reflete sobre a vida, sobre as nuances da vida. E o filósofo Andarilho explica alguns porquês de algumas situações acontecerem com a nossa vida. E o filósofo aqui está demonstrando que muitas pessoas vivem terríveis males internos, não têm olhos para nada, aonde as pessoas enxergam é só destruição, é só maldades, é só coisas que fazem com elas. É doença, é dívida, são pessoas querendo mal, são pessoas querendo arrancar a sua pele ainda viva. Tem pessoas que dizem que o mundo não tem mais solução e que a solução é jogar bomba e acabar com tudo. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho que te dizer que se você está travando uma batalha interna, uma guerra interna, isso não é clichê, mas talvez seja por causa das suas escolhas. Ah, filósofo, as minhas escolhas foram certas, as pessoas que foram erradas.
que passaram na minha vida. Então, meus amigos e minhas amigas, neste momento eu convido a você a fazer uma reflexão profunda sobre as suas escolhas do passado, não é de ontem. Talvez a escolha que você fez ontem, ela vai refletir daqui 10 anos, talvez essa guerra que você esteja enfrentando agora, essa batalha que você está travando agora, são escolhas que você fez há 10 anos antes, ou talvez até mais. Filósofo, mas eu não fiz escolha nenhuma, eu só segui aquilo que parecia ser mais racional. Então, meu amigo e minha amiga, aqui eu quero abrir um adendo e uma exceção e dizer verdadeiramente que quando você não faz a escolha, quando você segue aquilo que parece ser mais racional, você sabe o que realmente aconteceu, o que realmente está acontecendo? É que fatores externos, ou que pessoas externas, ou que agentes externos escolheram para você, que portanto você só enxergou um ou dois caminhos a seguir, mas esses caminhos que você enxergou para seguir não eram escolhas, eram porque estava lá, você não escolheu, eles colocaram lá para você. Você poderia ter escolhido não seguir. Não é todo o caminho que está em nossa frente que nós devemos seguir. Peço a vocês que deixem o like, aperta o joinha aí, vamos encher de like, vamos compartilhar, porque as pessoas precisam assistir, precisam ouvir o filósofo Andarilho. Filósofo Andarilho, quem vai te ouvir? Todo mundo. Filósofo, mas você não tem faculdade, você é um semi-analfabeto. Meus amigos e minhas amigas, para a sabedoria, para a reflexão, para pensar, não precisa ir para a faculdade. Essa é uma diferença do filósofo Andarilho daqueles outros falantes por aí, engravatados, e que estão em todas as faculdades, que não falam a linguagem das pessoas. Essa é uma diferença básica. Aperta o botão, deixa o like, manda isso para muitas pessoas, porque muitas pessoas estão em guerra agora. Estão travando as guerras sangrentas consigo mesmo. Guerras dentro das suas cabeças, dentro dos seus corações, dentro dos seus íntimos. Então, são pessoas que estão sofrendo. Era para estarem felizes, mas não, elas estão sofrendo. E às vezes o sofrimento é por causa das escolhas que elas fazem, as escolhas que talvez elas nem lembram. E por elas não lembrar, por não conscientizar nessas escolhas, está enfrentando essas batalhas duras e cruéis agora, é o motivo que elas continuam na mesma vida e continuam escolhendo errado. E, consequentemente, vai sofrer mais. Então, é uma guerra que precisamos colocar fim nela. Filósofo, eu vou conseguir ter paz plena o tempo inteiro? Meus amigos e minhas amigas, sim e não. Sim é que você pode ter uma vida guiada pela paz, pelo amor, pela felicidade, na sua maior parte, mas na sua totalidade, do início ao fim, eu tenho que dizer que não. Por que não? Porque a vida é feita de altos e baixos. Você é um ser emocional. Tem dia que suas emoções estão boas, você está alegre, mas alegre por quê? Sem motivos. É isso mesmo. Tem dia também que você está triste também, sem motivos. Não tem nada grave acontecendo. E você tem esses altos e baixos. Mas quando a gente faz boas escolhas, essas guerras internas, essas vozes que a gente ouve, filósofo, mas eu não sou doido. Não, não se trata de falar alto. Às vezes pode falar alto também, não tem nenhum problema, mas as vozes internas são os pensamentos. Aqueles pensamentos repetitivos que você tem o tempo inteiro, aqueles pensamentos repetitivos que acompanham você a vida inteira. Você pensa, você consegue ficar sozinha ou sozinho durante muito tempo, sem aqueles pensamentos virem falar na sua cabeça? Ou você tem que pegar o celular, distrair, ir para o barzinho, fazer qualquer coisa para fugir dele? É desses que eu estou falando. Então, meus amigos e minhas amigas, precisamos ter boas escolhas para acalmar esses ruídos,
Essas vozes internas são apenas ruídos, ela não é você, ela não representa você. Isso são as batalhas e guerras internas. Isso tudo é do ser humano. Tem como matar essas vozes? Não, essa voz ela faz parte da sua consciência, da sua razão, mas portanto ela não é você. Mas essas vozes, quando elas falam muito alto, e principalmente quando falam alto estando em silêncio, o que que acontece? O que que acontece, filósofo? Então, acontece que são batalhas, são guerras travadas consigo mesmo, aonde o seu humor altera, aonde você fica extremamente mal-humorado, aonde você cospe fogo, como diz a minha mãe, onde você maltrata umas pessoas e maltratam a si mesmo, e por isso fala um monte de coisas, desejam coisas indevidas. É isso que acontece. Então, meus amigos e minhas amigas, essas são guerras e batalhas internas, e eu tenho que te dizer que essa guerra interna, dentro de você, dentro do filósofo, que todos travamos e lutamos e não sabemos por que ela está acontecendo, ela é até mais cruel do que a guerra propriamente dita que está acontecendo lá fora, neste momento. Todos os lugares estão em guerra, as pessoas elas não consideram mais os seres da mesma espécie, da mesma semelhança, ou seja, as pessoas, humanos, não consideram os outros semelhantes como merecedores daquilo mesmo que você vive. Por isso as pessoas exploram umas às outras, elas sequestram, elas mutilam, elas roubam, todos, inclusive até os próprios parentes. Por que isso então, filósofo? É exatamente por causa dessas guerras internas. Essas guerras internas deixam você menos racional, deixa a sua consciência no limiar bem baixinho, não aumenta a sua consciência e por isso vocês fazem essas coisas todas mesmo sem pensar. Por gentileza, deixe o like, deixe o joinha, aperte o botão de like aí, não é para ajudar o filósofo, mas para mais pessoas ouvirem a fala do filósofo. À medida que vocês deixam um like, o algoritmo do YouTube amplia a amostragem do vídeo, da fala do filósofo Andarilho, para que mais pessoas vejam. Então, meus amigos e minhas amigas, falamos aqui sobre guerras, e da pior guerra, da guerra mais sangrenta, da guerra mais cruel, que é a guerra contra si mesmo. Deixa o like, compartilhe. Essa guerra, ela não tem vencedor, portanto não tem ganhador. Ah, filósofo, o que ela tem? Tem só perdedores, perdedores e mais perdedores. Ah, quem que perde, filósofo? O maior perdedor é o campo de batalha. Filósofo, mas você está falando grego. Não, o campo de batalha é você. Você é o maior perdedor, o campo de batalha vai ficar destroçado, destruído, arrasado. Então, é desse jeito que você vai terminar a guerra. E as outras pessoas? As outras pessoas também vão ficar feridas. Por quê? Porque é uma guerra. Você vai ferir as outras pessoas com palavras, com atos, com ações, com intenções. Vai ser uma pessoa amarga. E as outras pessoas, algumas vão revidar, talvez vão ferir você com as mesmas palavras, ou às vezes pode até ter algum dano físico, e isso é grave. O emocional já foi. Você é o campo de batalha que vai ficar destroçado depois de uma guerra. Então vamos aprender a fazer as pazes com nós mesmos. Ah, filósofo, e como que eu faço a paz com nós mesmos? É atuando na causa das guerras. E qual a causa dessas guerras? O filósofo aqui, nós já falamos que as causas dessas guerras todas, a maioria, são as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas levam o estado da nossa vida que vamos viver amanhã. O que nós vivemos hoje, se o filósofo é um andarilho, tem que andar quilômetros e quilômetros por dia, muitas vezes debaixo do sol forte, foi as escolhas que o filósofo andarilho fez. É disso que se trata, são as escolhas que fazem essas coisas. E o filósofo andarilho, portanto, fez essas escolhas.
Então, filósofo Andarilho, você anda porque você fez escolha lá atrás? Sim, às vezes, quando eu fiz a escolha lá atrás, eu não pensaria que eu fosse um andarilho hoje. Talvez, naquele momento que eu fiz a escolha, eu pensei que iria ser talvez um rei, que andasse num trono de ouro, de jato, de avião. Mas aquela escolha que eu fiz determinou meus próximos passos e hoje eu aqui estou andando. Ah, filósofo, então quer dizer que caminhar, ser andarilho é uma guerra? Não, o filósofo não está falando disso. E também isso para mim não é a guerra. Isso para mim é um prazer que eu tenho de fazer isso. Eu encontrei sentido. Ah, filósofo andarilho, então você pode encontrar sentido no meio da guerra? Sim, isso é verdade. E para compartilhar isso e para frisar isso bem, eu vou trazer um ditado popular que diz que você consegue ver flores no meio dos escombros. Então é disso que se trata. Então, algumas escolhas erradas que você fez ou que alguém fez lá atrás, não dá para voltar e refazer essas escolhas. Isso é o fato. Esse é o entendimento e esse é o X da questão. No momento que acontece isso e que seus olhos abrem, a guerra vai terminar em horas, em minutos, ela tem data para terminar. Meus amigos e minhas amigas, já deixem um like, compartilhem. Tem muitas pessoas me assistindo neste momento, assistem, compartilhem por gentileza. Aperte o dedão, esse joinha aí, dá like, todo mundo, clica aí. Então, meus amigos e minhas amigas, as guerras internas, elas são assim, são pelas escolhas e algumas escolhas não tem como voltar lá atrás. Imagina uma escolha que você fez quando tinha 10 anos, 20 anos ou 30 anos. Tem como você voltar à idade? Não tem como. Essas escolhas têm como consertar do ponto de vista temporal? Também não tem como, elas são impossíveis. Aí que vem o X da questão, é o amadurecimento. Então tem muitas pessoas que sofrem por escolhas que tomaram aos 10 anos, 20, 30 anos atrás. E elas sofrem porque elas não conseguem ir lá resgatar e mudar aquilo. E muitas vezes elas procuram truques nas redes sociais, gurus, coach. Não estou falando que isso é errado, isso é a escolha de vocês. Façam o que vocês quiserem. Portanto, vocês têm livre-arbítrio. Já convido a vocês, deixem o like, deixem o joinha, compartilhem para que mais pessoas ouçam o filósofo Andarilho e já escreva também no canal do filósofo Andarilho. Então muita gente vive segurada, vive presas, vive procurando os lugares indevidos para tentar renascer de novo, voltar à idade cronológica. Já fizemos um insight aqui sobre o renascer e sobre o viver. Você consegue renascer hoje, mas só que você não pode voltar ao útero da sua mãe e renascer pelo tempo, mas você pode renascer através do propósito, dos hábitos que vão sendo mudados, das novas incorporações. O filósofo Andarilho aqui está escrevendo um trabalho sobre morte e renascimento contínuo. É um trabalho disruptivo, ninguém fala isso. Eu convido a vocês a lerem no momento que esse trabalho ficar pronto. A quando vai ficar pronto, filósofo? Eu não sei. Como o processo é contínuo, pode ser que nunca fique pronto. Então eu já convido a vocês que assistem os insights, assistem os likes. Por que isso? Porque nos insights nas lives eu falo sobre essas coisas e talvez eu termine de escrever o livro falando aqui. E talvez se vocês assistirem todo, vocês vão ter o privilégio. É o primeiro boi da boiada que bebe a água limpa, é aquele que recebe a notícia em primeira mão, é o furo de reportagem. Deixa o like, compartilha aí com todos meus amigos e minhas amigas. Então, é isso. As escolhas, elas podem ser mudadas hoje, mesmo a escolha que você fez lá atrás, 10, 20, 30 anos antes. Essa guerra sangrenta que você trava aí, talvez seja resultado de escolhas passadas lá atrás. Não tem como você voltar 20 anos, 30 anos no tempo, mas tem como você mudar a partir de agora, incorporar através da sua respiração, dos alimentos que você come, você está renovando todo dia. Os seus pensamentos também se renovam através de novas reflexões, novos hábitos. Então é disso que se trata, para encarar essa guerra que está dentro de você há anos, e que nenhum profissional resolveu, nenhum remédio. Na verdade não existe remédio, o que existem é o que chama de picaretagem mesmo.
Essas coisas só resolvem por você. É a dose da vacina aqui do filósofo Andarilho que vocês vão tomar essa dose, essa vacina, e vão criar consciência dessas coisas. E por causa das consciências, vocês vão mudar hábitos. E esses hábitos seus, consequentemente, vai incorporar. E daqui a um tempo, talvez 2, 3, 4, 10 ou 20 anos de perseverança, pode ser que mude alguma coisa. Filósofo, então você pode mudar? Sim e não, eu posso mudar a mim mesmo. Algumas coisas eu posso mudar agora. Por exemplo, eu estou caminhando numa direção, eu posso simplesmente parar e mudar de direção e virar para trás. Essas são mudanças rápidas e repentinas. Mas o que nós temos que saber, meus amigos e minhas amigas, é que existem mudanças que elas não são repentinas. Portanto, existem mudanças que exigem prazos longos, muito longos, para adaptação, para as transformações, e é dessas mudanças que o filósofo está falando. São as mudanças que demoram muito tempo para acontecer. Essas mudanças que demoram muito tempo para acontecer, nós falamos que são mudanças que incorporam, são mudanças duradouras. Então, meu amigo e minha amiga, eu convido você que está em guerra aí neste momento, além de todas as guerras que estão acontecendo lá fora com todas as pessoas. Filósofo, mas eu pensei que você estava falando da guerra que está acontecendo neste momento, agora que você está ouvindo este insight. Esse insight ele é atual. Qualquer dia que você abrir o vídeo e assistir esse insight e ouvir, você vai ter guerras acontecendo. Filósofo, então você é um profeta? Não, eu não sou profeta, eu entendo de ser humano. E os seres humanos, eles travam essas batalhas sangrentas, essas guerras sangrentas consigo mesmo. E aí, por extensão, eles aumentam essas guerras para os países, para os estados, para as cidades. E aí ficam em guerra. Por isso que todo dia que você assistir o filósofo Andarilho, esse vídeo que é atemporal, vai ter guerra. Não é uma maldição, também não é uma sabedoria disruptiva, que é só o filósofo que fala. Talvez só o filósofo pode falar isso, mas isso é corriqueiro, isso é normal, porque as pessoas sempre estão guerreando com elas mesmas. Inclusive você que está me assistindo agora, talvez a sua guerra não pode ser definitiva, às vezes a sua guerra não pode te afetar, porque você já aprendeu a controlar os seus impulsos, a controlar as suas emoções, e por isso as suas guerras é simplesmente temporária. Mas quem não aprendeu tem guerras sangrentas, definitivas, consigo mesmo, e elas sofrem. Tem muitas pessoas sofrendo agora, neste momento, tem muitas pessoas desejando a terceira guerra mundial, a quarta ou a quinta, tem muita gente desejando que jogue uma bomba e acaba com o mundo inteiro para diminuir forma racional de se pensar. E as extensões dessas guerras que vocês estão vendo aí neste momento, seja a guerra de A contra B, ou de B contra A, ou de um contra muitos, ou de muitos contra um só, isso que você está vendo aí é a extensão da guerra interna. Filósofo, mas uma pessoa só é capaz de incendiar o mundo? Sim, sim. Sim, você sabe disso. Já houve vários relatos históricos, desde que mundo é mundo. Está acontecendo neste momento que você está me assistindo e vai continuar durante a vida inteira. Isso são fatos. Esse é fato real, é como se fosse uma tradução ou uma narração do momento que os fatos estão acontecendo. É agora, a guerra está acontecendo agora, está caindo bombas, está tendo sangue, está tendo maldade, está tendo ódio, é gente se salvando por pouco, é gente se destruindo por pouco. Este é agora, este é o momento, está acontecendo agora, a maior tragédia. Portanto, é agora, neste momento que você clicou desse vídeo, é que você está tendo a noção
quão grave é essa guerra que está acontecendo. É essa mesmo que você é por causa das escolhas de um homem, porque ele se tornou amargo, amargurado, arrogante, porque ele se tornou ganancioso. E por isso, o resultado dessa guerra interna que esse homem teve, ele ampliou a sua extensão. É como se fosse braços e mais braços que esses homens poderosos têm, e eles estenderam esses braços para o mundo inteiro. E os braços são os aviões, são os navios, os porta-aviões, são as forças armadas poderosas, e eles jogam bomba e destrói, depois chega lá, ainda como um pão de queijo, um chocolate, numa poltrona macia, e deliciando com as imagens a causa de 2 pessoas. Então, meus amigos e minhas, esse é o X da questão, e essa é a questão que o filósofo Andarilho esclarece. Por isso que vocês têm que deixar o like, deixa todo mundo like, deixa joinha, deixa like, manda para todo mundo. É por causa que as pessoas estão sequestradas, elas foram sequestradas e por isso elas foram obrigadas, elas foram por livre e espontânea pressão, elas se alistaram nos exércitos, nas forças armadas, para fazerem maluquices, seguindo as maluquices de outros malucos. Foi isso que aconteceu e é isso que está acontecendo neste momento. Se as pessoas parassem, pensassem e falassem, olha, ele está guerreando por causa disso, é uma guerra interna, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou lá me ferir. Eu me recuso a ferir o meu semelhante. Aí a guerra parava na hora. O grandalhão do exército lá mandava, vai lá. E o cara falava assim, olha, eu nem vou estar aí no campo de batalha. Então não acontece guerra se não tiver pessoas dispostas a guerrear, se não tiver uma ideologia por trás. E essa ideologia, tudo o que aconteceu por trás, meus amigos e minhas amigas, eu sinto lhe informar, são as guerras internas, através das escolhas que os comandantes fizeram, que os donos da guerra, ou que o presidente que ordenam as guerras, que eles não resolveram. E aí eles escolheram escalar o conflito, são coisas fictícias, inventadas. Olha para você ver o horror nessas mídias que você assiste aí, televisivas ou alternativas. O filósofo Andarilho não é a favor disso, de você ver essas imagens, de colocar isso na sua cabeça, mais imagens, mais tragédias, e mais guerra, mais sangue. Por que isso? Porque isso atormenta mais a sua mente. Isso não é saudável para você. E o filósofo Andarilho aqui é seu amigo, talvez é um dos poucos únicos que pedem. Olha, vamos trabalhar a paz, vamos trabalhar o amor. Vamos trabalhar aquilo que faz crescer a humanidade, é disso que se trata. As guerras matam, as guerras mutilam. E talvez a sua guerra interna aí esteja te matando mais do que os campos de batalha propriamente dito. Os campos de batalha tem alguns números lá, isso é importante porque são vidas, mas os campos de batalhas das guerras silenciosas matam muito mais, destrói muito mais. Ah, filósofo, eu estou chocado com o campo de batalha onde caiu uma bomba e destruiu tudo, destroçou tudo. Meu amigo e minha amiga, se você tiver com uma guerra interna aí, você é o campo de batalha. Portanto, você pode estar todo destroçado, todo desmontado. Você talvez pode estar desejando até não viver mais, pode estar desejando guerra, porque você se tornou um campo de batalha sangrento. É disso que se trata. Por isso que precisa pensar, olha, o que tem na minha vida aqui que eu preciso dar gratidão por ele. Por isso, talvez comece com um simples pedido de perdão, com uma gratidão e de você reconhecer que guerrear não traz paz. Talvez é a mesma guerra que está te destruindo aí neste momento. Talvez é a guerra que está te deixando cego, que está te deixando rancoroso. É a guerra que está fazendo você trair alguém, que está fazendo você endividar-se mais. Talvez é a guerra que está fazendo você fumar cigarros ou drogas, usar o álcool.
Talvez é a guerra que está fazendo você dirigir a 200 quilômetros por hora. Talvez é a guerra que está fazendo de você ser insensível, da ganância. A guerra de prazeres, a guerra de escravizar o outro, inclusive escravizar o namorado, a namorada, o parceiro, a parceira, de chegar mal-humorado em casa. Talvez é a guerra de não agradecer à família que você tem, o seu filho. Talvez é a guerra de você deixar sua esposa em casa e sair para o bar e beber e fazer outras coisas lá que, se você visse a sua esposa fazendo, você ficaria muito bravo. Meu amigo, minha amiga, se você ficaria muito bravo se a sua esposa fizesse, por que você faz? Por que você está traindo? Por que você está pensando em trair? Por que você não volta para a sua casa agora? Acalme o seu coração, sua mente e acabe com essa guerra. Essa guerra é escolha sua. Talvez quando você liga a televisão e assiste a internet e vê essas imagens de guerra, você clica rapidinho aqui, tentando ver tragédia. Isso tem um significado. Talvez a sua vida já é uma tragédia. E o filósofo Andarilho está convidando aqui você a fazer a paz consigo mesmo. Talvez o mundo precisa disso, e talvez a paz do mundo inicie com a sua paz. Imagina as pessoas que estão em guerras agora, as pessoas que eu digo, os países que estão em guerras agora. Imagina se o chefe dessas nações tivesse fazido paz consigo mesmo. A paz consigo mesmo acalmaria o coração, acalmaria a mente. E falava assim, olha, precisamos disso, os dois, né? Com o coração bom, vai dar bom. Por que está dando ruim? E essa tragédia que vocês estão vendo aí, nesse momento que vocês estão me assistindo esse vídeo, porque os líderes estão com guerras internas cruéis. Ele é um campo de batalha arrasados. Mas como ele tem poder e tem o botão das bombas na mão, eles apertam esses botões para satisfazer o seu prazer de destruição, porque na verdade eles estão destruídos, eles são um campo de batalhas perdido, destroçado. E aí ele quer levar essa maldade, esse sangue para todo mundo e fazer medo, meter medo. E talvez você que clicou nesse vídeo e que fica assistindo essas coisas também é uma extensão disso, fica torcendo para as tragédias do outro. Eu quero que fulano de tal vença, que mata mais gente, que destrua tudo. Olha para você ver o tamanho. É uma guerra interna. Quando você bate palma, quando alguém se lasca, como diz lá na minha terra, ou como alguém se F-O-D-A, quando faz tudo isso, você dá risadas internas. Então, isso é um campo de batalha destroçado, todo destruído, torcendo pelo sangue, pela vida, pela desgraça do outro. Olha que coisa ruim. Não seja esse campo de batalha destroçado, seja um campo de empatia, de piedade. E não clique, né, mais nessas imagens. Mas muita gente vão precisar clicar para ouvir a voz do filósofo Andarilho, porque aqui eu não vou trazer mais tragédia para a sua vida. A sua vida já é uma tragédia se você clicou nesse vídeo. Peço que já deixe o like, por gentileza. Tem poucos likes, porque muita gente, que vocês que estão me ouvindo aí, queria ver. Era morte, era queda, era tiro, era que fulano de tal matou mais, que venceu mais, mas que vocês não estão vendo isso e por isso não estão deixando o like. Isso prova o que o filósofo aqui está falando, que você está em guerra, por isso você clicou nesse vídeo, porque você está igual a esse campo de batalha que você está vendo aí na tela, só que você não percebe, você acha que isso é normal. Então deixa o like aí, aumenta os likes, deixa os likes, você que está me ouvindo, para que mais pessoas assistam e vença essa guerra, que não é vencida por quem está guerreando lá fora agora, mas essa guerra só vai ser vencida por você mesmo. Essa guerra é sua, você é o campo de batalha que está todo destruído e por isso está querendo que um país B, ou o país que está vencendo, ganhe a guerra, ou aquele que está perdendo,
ele se levante e mate mais pessoas e vença um outro. Não é isso, pare com isso. Vamos parar toda essa guerra, vamos resolver as nossas guerras internas agora, neste momento. Vamos parar de escalar esses conflitos, vamos ser pessoas do bem. É isso. Não é lutar contra a guerra, não se trata disso. O filósofo não é contra a guerra, tira a guerra. O filósofo é do lado da paz. Mas por que, filósofo, então, que você colocou essa tela aí sangrenta? Eu coloquei. Talvez foi como isca, não foi para enganar vocês, mas é porque vocês gostam de tragédia, vocês clicam em tudo que é tragédia, enche a sua vida de tragédia. Isso tem um significado, e o significado é que a sua vida é uma guerra. Quem tem amor, quem tem paz, simplesmente rola a terra. Escolhe outra coisa legal para clicar, não vai clicar em sangue, não vai clicar em desgraças dos outros. Eles vão simplesmente refletir: filósofo, eu leio informado. Sim, acho que você tem que informar, mas dê só as reportagens ali, alguma capa, algum título. Você sabe que o horror está acontecendo lá, que o sangue está lá. Mas não precisa se entupir disso o tempo inteiro, a vida inteira, 24 horas por dia. E ainda tem a mídia tradicional, a televisiva, que fica repetindo isso 24 horas por dia para ganhar cliques, para ganhar patrocínio, fazer anúncio. É o lucro, é a venda da desgraça alheia. Isso é ganância humana também. Os algoritmos também é a mesma coisa, para te deixar você preso, viciado. Se você clicar numa tragédia dessa aí, eles vão te mandar milhares de tragédias, porque tem milhares acontecendo todo tempo, porque o filósofo fala daquilo que é do ser humano. O ser humano, basicamente, se o mundo tem 8 bilhões de pessoas, ou 9 ou 10 bilhões, não sei quanto que você está assistindo esse vídeo, mas no momento que vocês assistirem esse vídeo, pode considerar que a metade do mundo está em guerra sangrenta, a metade das pessoas. Filósofo, mas é só um país A e o país B que está guerreando agora. Sim, é só esses 2 ou 3 ou 4 no momento que vocês estão vendo esse vídeo, mas o mundo pátio ou palco midiático. Filósofo, o que é palco midiático? É onde os atores ficam e a televisão vai lá mostrar para o mundo inteiro para ganhar dinheiro, ficar entupindo vocês de tragédia. Isso é só o filósofo aqui, ele é empático, eu não estou ironizando a desgraça dos outros, mas estou falando que esse é o mínimo de pessoas que estão em guerra por causa de 2 pessoas que não resolveram suas guerras internas, mas as pessoas do mundo internas travadas consigo mesma, e por isso que ela fica assistindo esse monte de porcaria, notícias ruins sobre guerras e coisas, tragédias. É por causa disso que essas pessoas ficam entupindo disso, porque elas não se resolveram. E o filósofo está falando que a metade das pessoas estão em guerras internas, sangrentas, e as pessoas também são campo de batalha que estão sendo destruídas. Por isso aí já deixa o like, clique, mande para todo mundo, porque a paz no mundo começa com a sua libertação, com a minha libertação. Não precisa igreja, não precisa religião, isso depende de você. Filósofo, mas você disse que o homem é um ser espiritual vivendo uma experiência material aqui na Terra. Sim, eu disse isso. Isso é verdade. Mas nem por isso você precisa ir na igreja. Se você sentir feliz e paz na igreja, vá na igreja. Se você sentir feliz e paz na praia, que vá na praia. Se for no monte, no morro, que vai. Se for no meio da rua, no meio do mato, que sinta feliz, sinta paz lá, sinta amor. Entre em contato com as energias superiores. Pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser o que você acredita. O importante é que você tem que melhorar como pessoa. Então, meus amigos e minhas amigas, muita gratidão por ter ficado comigo durante esse insight. Vamos terminar aqui no ponto mais alto e acabar com todas as guerras.